Glória a Jesus. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a grandiosa paz do Senhor. Amém? Amém. Todo mundo bem aí? Amém. Aproveitando que você está sobre os pés, abra a tua Bíblia comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Desde já eu quero tributar toda honra, toda glória e toda exaltação ao meu Jesus, porque nada sem Ele, nada nós podemos sem a presença dEle. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Quero tributar a minha alegria e a minha gratidão e o meu obrigado ao nosso pastor Lindomar, pastora Vilcelene, nossos pais, meu sogro, minha sogra, pais que a presença do Senhor nos deu, pai de multidões, e que Deus possa abençoar a vida deles também, possa abençoar a minha esposa que não está presente, mas que Deus possa continuar abençoando ela, onde quer que ela esteja, sendo essa mulher de Deus que ela é. Deus possa abençoar a vida do meu pai, da minha mãe, que se faz presente nessa feita aqui, que Deus continue abençoando. Vocês são muito especiais para mim, e eu muito me alegro de ter vocês aqui na casa do Senhor também. Amém, meu povo? Todo mundo encontrou? Vamos ler então. A palavra de Deus diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Senhor, todas as portas estejam abertas, fala conosco, toma a direção deste culto, que eu seja apenas o cano, mas que flua a água do Teu Espírito Santo na Tua casa e segundo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tome seu assento, fique à vontade. Muito me alegro de estar aqui nessa oportunidade, porque outrora, como o evangelista Wesley, meu primo, bem disse aqui, outrora eu estava perdido neste mundo, sujo de tanta coisa, preso em tanta coisa, mas Jesus me alcançou outrora. Outrora, eu gosto muito da parábola do filho pródigo, porque muitas vezes eu fui esse filho. Estava morto, mas o Jesus me ressuscitou. Estava perdido, mas eu fui achado. E é no nome desse Jesus que eu venho aqui com todo tremor e tremor diante a essa tribuna trazer a palavra do Senhor nessa noite, para a noiva do Cordeiro. Nós hoje estamos comemorando a Páscoa. Todo mundo está sabendo que hoje é Páscoa? Hoje é Páscoa. E a Páscoa é a comemoração na sexta-feira da morte de Jesus, na paixão de Cristo, mas ao domingo a gente comemora a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, porque a gente não vive mais debaixo do jugo da sexta, a gente vive debaixo do jugo do domingo, que é onde Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Isso é maravilhoso. E há um tempo atrás, agora semana passada, Deus me trouxe essa palavra ao meu coração, e eu até trouxe essa palavra à mocidade, mas eu tenho ruminado essa palavra. Todo mundo sabe o que é ruminar? É o ato que o boi tem de mastigar o capim e depois voltar para o estômago, e depois voltar ele do estômago e mastigar de novo. Deus tem me trazido essa palavra à mente, e eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo e falar tudo aquilo que Ele colocar na minha boca, com a liberdade nele e que Ele tem sobre este lugar. Hoje nós comemoramos a Páscoa, e eu perguntei, Deus, essa palavra muitas vezes não faz nenhum sentido perante ao que está acontecendo hoje. Quero agradecer também, nosso irmão Cleomar, nossos copastores Eduardo, Wesley e Favaron, que Deus abençoe todos os nossos irmãos aqui da retaguarda, que tem sempre orado por nós. Abençoe essa mocidade ungida, nós estamos aí firme e forte, para o que o deve é, amo vocês. Nós estamos aqui comemorando a Páscoa hoje. Nós vimos muito na rede social falar sobre a Páscoa. Gente crente, gente descrente, postando sobre a verdadeira Páscoa. Postando que a gente aprendeu nesta manhã que não foi o coelho, foi o cordeiro. Aprendemos nesta manhã, mediante o departamento infantil, que trouxe uma apresentação aqui muito importante, que não foi o coelho que morreu por nós, foi o Cordeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu perguntava a Jesus, essa palavra não faz sentido mediante a data que é hoje. Mas Ele falou o seguinte, Ele ministrou o seguinte ao meu coração:
A palavra sou eu que dou, o tema sou eu que dirijo, a palavra é vivificada a cada dia. Aquilo que foi outrora ministrado não vai ser a mesma coisa que vai ser aqui hoje. Perante ao mesmo versículo, Deus se renova através da palavra. E eu me lembro desta feita, e Pedro começa dizendo nesta carta, escreve essa carta ao pessoal da Galácia, da Capadócia, hoje a Turquia, e Pedro traz à lembrança aqueles irmãos através dessa carta, incentivando os irmãos, lembrando os irmãos do que verdadeiramente é a fé, lembrando os irmãos do valor que é e que tem essa fé. Pedro vai dizer no primeiro capítulo, no versículo 7, ele vai dizer do valor que tem a nossa fé. Pedro vai dizer que o valor da fé é comparado ao mais alto ouro refinado, ela vale mais, a sua fé vale mais do que o ouro refinado. E Deus, com essa palavra, quer nos trazer à tona e nos lembrar de coisas que outrora esquecemos, coisas preciosas e coisas tão especiais que caem no comodismo e nos deixa esquecidos dessas palavras e disso. E Pedro nos traz no capítulo 1, no versículo 7, o valor da nossa fé. Mas Pedro não para aí, Wesley. Pedro continua dizendo, se você for decorrendo do versículo 7 ao 9, ele vai dizendo que, por mais valorosa que essa fé, ela não para aí, ela tem que gerar um resultado em mim. Pedro vai dizer que o resultado dessa fé tem que ser o louvor, a glória e a honra do Senhor Jesus. Então, mediante isso que Deus já está nos dizendo, nós temos que trazer à memória a verdadeira fé, o verdadeiro valor da fé que outrora foi nos dada, o verdadeiro resultado que essa fé tem que dar em mim. Por isso, quando a palavra é ministrada, quando o louvor toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, porque a fé está viva dentro de mim, eu glorifico, porque esse é o resultado da fé verdadeira em mim. E eu vejo Pedro continuando isso, trazendo que não se para só o resultado da fé. A fé tem um valor, tem que obter um resultado, mas ela também tem um alvo. E Pedro vai dizer bem claro no capítulo 1, no verso de número 9, ele vai dizer que o alvo da fé é a nossa salvação, é a salvação da alma que é o alvo da fé. Por isso, nessa noite, eu já abro um aspas aqui, para te levar ao conhecimento que realmente lembrar, assim como Pedro, incentivando aos irmãos a lembrar a verdadeira fé. A fé que tem um valor, a fé que tem um resultado, irmão Rubens, e a fé que tem um alvo, o alvo da nossa fé é encontrar Jesus naquele grande dia. E Pedro continua dizendo sobre isso, Pedro continua dizendo que nós, como filhos obedientes, não vivem mais, nós não somos daqueles que vivem mais na prática das paixões que anteriormente nós tínhamos. Pedro vai dizer, no capítulo 1, do 14 ao 15, ele vai dizer que nós não somos mais essas pessoas, agora nós somos filhos obedientes, que anteriormente andava nas trevas, na ignorância, mas hoje nós fomos chamados para a maravilhosa luz. Mas Pedro não para aí, Pedro continua dizendo, e Pedro nos relata agora no capítulo 2, entrando sobre a pessoa de Jesus, falando quem Jesus é, falando sobre a pessoa de Jesus, e ele nos traz a memória, e Pedro relata que Jesus é a pedra viva. Alguém pode dar uma glória por isso? A pedra que os construtores rejeitaram, mas é a pedra viva diante do Pai. É a pedra de esquina, é a pedra angular, é a pedra que faz a diferença. E Pedro está chamando a atenção desse povo, no sentido de lembrar para eles quem é a verdadeira fé, que eles não mais vivem no jugo das paixões que anteriormente viviam, mas que agora eles vivem segundo a pedra viva. Pedro vai continuar dizendo que, para muitos dos descrentes, ele é pedra de tropeço, e ele é rocha ofensiva. Jesus, para muitas pessoas, é pedra de tropeço. Para os religiosos da época de Jesus, ele era pedra de tropeço. Ele era pedra de tropeço para os saduceus, para os fariseus, porque eles não compreendiam, Fernando,
Ele era os descrentes, e para quem é descrente, Jesus se torna um peso. Para quem é descrente, não tem essa fé que Pedro chama a atenção, Jesus é pedra de tropeço, é peso. Jesus, a palavra vai dizer mais ainda, que ele se tornou rocha ofensiva. Duro é esse discurso. À beira da praia, Jesus traz o sermão, e as pessoas saem falando, duro é esse discurso. E ele estava falando de quê? De salvação. De salvação ele estava falando. Por isso, nessa noite, o Senhor nos dando palavra, eu quero ministrar sobre o tema, lembra-te de quem no Calvário Jesus te chamou para ser. Nós comemoramos a Páscoa hoje, nós lembramos de Jesus hoje, mas esquecemos de lembrar quem Jesus nos chamou para ser naquele Calvário. Por isso, nessa noite, vira para o teu irmão e fala assim, lembra-te de quem no Calvário Jesus te chamou para ser. Porque nós esquecemos muitas vezes nós esquecemos de quem Jesus nos chamou para ser naquele Calvário. Nos lembramos dele, mas esquecemos de quem nós somos e precisamos ser nele. Por isso, nessa noite, nós lemos no capítulo 2, verso de número 9 e 10, características que Jesus na cruz estabeleceu para o povo dele na terra. E eu começo dizendo, o capítulo 2, verso 9, começa dizendo, vocês porém, Pedro está dizendo que nós não somos a pedra de tropeço no versículo 8, nós não somos aqueles que nos ofendemos pela palavra de Jesus. Pedro vai dizer, vocês porém são geração eleita. Tem alguém que é geração eleita aqui? Eu fico abismado e maravilhado com a palavra de Deus, irmã Kate. Porque Jesus nos chama, e Pedro, cheio do Espírito Santo, escrevendo essa carta, eu vejo claramente ele instituindo quem Jesus nos chamou para ser naquele Calvário. Lembra-te de quem Jesus te chamou para ser naquele Calvário. Jesus nos chama primeiro para ser uma geração eleita. Nós somos uma geração chamada e escolhida por Deus. Se você veio com a expectativa aqui de sair da mesma maneira, eu te chamo a atenção. Lembra-te de quem Jesus te chamou para ser. E quando Ele chama para ser, meu irmão, não há nada que impeça na terra. Ele te chamou para ser geração eleita. Geração eleita é quem chama Deus. Deus nos chama pelo nome. Nós somos essa geração eleita, escolhidos para fazer. Deus tem nos chamado nessa última hora. Deus tem te chamado, homem, mulher, que entrou outrora aqui dentro sem sentido. Deus tem te chamado para fazer parte dessa última hora. A geração eleita foi eleita no Calvário. A geração eleita foi eleita no Calvário. Quando alguém faz alguma eleição, irmão Alisson, as pessoas votam e elegem. Jesus no Calvário sozinho nos elege para fazer parte do povo dele na terra. Você foi eleito, olha o privilégio. Um Deus todo-poderoso se fez homem, veio aqui neste mundo, morreu por mim para te fazer eleito. Se você pode dar glória, dá glória, porque Ele te elegeu. Foi Ele que te elegeu. E ainda quando éramos pecadores, Ele nos chamou. Jeremias capítulo 1, verso de número 5. Deus para Jeremias revela algo muito especial. Ele fala o seguinte: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí como profeta das nações. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não é obra do acaso não, meu amigo. Você não é obra do acaso não. Para Deus não existe acaso e não existe mesmo. Para Deus existe um propósito estabelecido pelo céu. Você não entrou nessa casa de oração aqui por acaso não. Debaixo do céu, na casa do Senhor, existe propósito do céu para a sua vida nessa noite. Por isso lembra-te de quem Jesus naquele Calvário te chamou para ser. Geração eleita.
Ele te conhece antes mesmo de você ser gerado no ventre da madre. Irmão Antônio, Jesus te conhece lá atrás, quando ninguém via, quando nem sua mãe esperava, Jesus te via. E te via para quê, irmão? Te via como geração eleita. Que maravilha! Um Deus que era, um Deus que é e Deus que há de vir. E assim como Ele tem chamado nessa geração, Ele tem chamado Jeremias desta hora. Tem chamado os seus profetas que foram escolhidos antes do ventre, mas nós nos esquecemos, nós deixamos de lembrar do Calvário, de quem Jesus nos chamou para ser. Aqui não está a lista dos homens, como foi muito bem pregado aqui na sexta-feira, quem estava aqui? Nós não somos chamados a partir da geração deste mundo, nós não somos chamados a partir da lista do homem. Nós somos chamados e eleitos pelo chamado do céu que foi concretizado naquela cruz. Por isso nessa noite te levanta, profeta. Jesus te trouxe aqui para te lembrar de quem Ele te chamou para ser naquela cruz. Não dormita não, não cocheia em dois pensamentos não. Deus tem um propósito estabelecido pelo céu. Mas aí você pode me dizer assim, mas foi eu que escolhi ser crente. Foi eu que aceitei Jesus, irmão divino. Foi eu que escolhi, eu que levantei da minha mão. Agora João capítulo 15, versos de número 16, fala o seguinte: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, foi eu que escolhi vocês. Irmão, se ser escolhido por Deus não gera uma alegria no seu coração, não tem nada nessa terra que vai fazer mudar isso aí. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Que maravilha de Deus! Lembra-te de que naquele Calvário, Jesus te chamou para ser uma geração eleita. Não esmureça não, não baqueia não, lembra-te. Não se lembre somente do sacrifício de Jesus, lembre-se que eu preciso dar uma resposta mediante esse sacrifício. Se não é em vão o sacrifício, se não de nada vale, irmã Cíntia. Eu preciso entender o que Jesus naquela cruz conquistou para mim. Mas a palavra de Deus não para aí, ela continua. Pedro vai dizer que além de geração eleita, nós somos sacerdócio real. Naquela cruz, Jesus conquistou para nós várias coisas, uma delas o direito de ser sacerdócio real. E o que é o sacerdócio? É aquele que faz o intermédio de uma forma bem grotesca para a gente entender, de simplificada, é aquele que faz o intermédio entre Deus e o povo. A Bíblia vai dizer, em Mateus 27, 51, que o véu foi rasgado, foi de alto a baixo. Jesus naquela cruz nos deu livre acesso à sala do trono. Por isso o sacerdócio é real. Agora nós não precisamos entrar no Santo dos Santos não, irmão. Entra no seu quarto, porque o sacerdócio foi conquistado para você naquele Calvário. Lembra-te de quem Jesus te chamou para ser naquele Calvário. Sacerdócio real. O livre acesso foi nos dado. Agora o poder está diante às suas mãos de orar e interceder pela vida do seu irmão. O poder está nas tuas mãos de levantar um clamor dentro do quarto pela vida do seu filho, pela vida da sua mãe, pela vida da tua esposa, do teu esposo. O sacerdócio real foi nos dado. Nós não podemos nos esquecer do que Jesus nos entregou. Não deixe ser vão aquele sacrifício. Hoje é Páscoa, lembremos de quem Jesus nos chamou para ser.
Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 6, diz o seguinte: aquele que nos ama, quem? Jesus Cristo, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdócio para seu Deus e Pai. A Ele toda glória e domínio para todo sempre. E amém. A Bíblia está comprovando que foi mediante ao sacrifício, ao sangue derramado, que Jesus conquistou para nós essa dádiva do céu. Anteriormente teríamos que ir diante ao sacerdote e mediante a ele conectar com o céu. Mas nós não somos mais essa geração, não. Nós somos a geração que tem o livre acesso, mas não temos usufruídos dessa dádiva. Por isso nessa noite eu te digo, lembra-te de que aquilo que Jesus conquistou para você, o sacerdócio real. Não se esqueça. Mas um sacerdote, ele também tem deveres. Um sacerdote, ele não somente tem regalia mediante aos céus. Um sacerdote, ele tem que ter uma vida diferente. A vida do sacerdote, João Batista, ela tem que ser diferenciada. Ela não pode ser uma vida comum, não. A gente tem que entender que assim como Deus nos traz essa dádiva, Ele também nos traz responsabilidades. Ele nos traz responsabilidades e um sacerdote requer uma vida diferente, de referência. Irmão Sander, Deus tem nos chamado e trago à memória quem nós somos e quem nós precisamos ser. Porque tem faltado sacerdote naquele trabalho lá. Tem faltado sacerdote naquela casa lá. Tem faltado sacerdote naquela escola lá. E Deus nos entregou pela obra do Calvário essa dádiva de ser o sacerdote real, mas temos que ser a referência naquele lugar. Nós temos que ser a referência. Nós temos que ser e entender a gravidade e a seriedade de sermos quem Jesus nos chamou para ser também. Mas eu creio que nessa noite nós temos nos lembrado de que aquilo que Jesus nos chamou para ser naquele Calvário. A Bíblia não para aí. Pedro vai dizer que além de geração eleita, sacerdócio real, nós somos nação santa. Meu Deus, que dádiva é essa? Que dádiva é essa, irmã Divina Lúcia? Um Deus tão poderoso, olhar para um povo tão ruim, um povo tão miserável, e chamar ele para ser geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Meu Deus do céu, isso tem que alegrar meu coração. Isso tem que regozijar dentro do meu coração, trazer um gozo incomparável, irmã Ione, dentro do meu coração. Meu Deus do céu. Uma nação santa é um povo que foi chamado para ser separado. Deus, desde o primórdio, desde o começo, Ele começa a dizer: e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus tem nos chamado para sermos separados. Deus naquela cruz, Jesus Cristo, nos chama para sermos separados. Mas o que significa esse ser santo, ser separado? É sermos consagrados ao Senhor. Você já consagrou algo ao Senhor? Quem tem a vida consagrada ao Senhor? Então essa vida aí, como nação santa, ela tem que ser separada, ela tem que ser diferenciada, as suas atitudes não podem ser a mesma do seu irmão que não é crente, porque Deus tem nos chamado e tem nos dado a dádiva de ser nação santa, povo consagrado, adquirido, um povo diferenciado. As pessoas têm que olhar e lá, ó, aquele pessoal lá é diferente. É diferente por quê? Porque é melhor? Não, irmão, porque é consagrado, e quem é consagrado tem vida diferente.
Quem é consagrado vive pelo reino, anda pelo reino, dorme pelo reino, prega pelo reino, canta pelo reino. Porque nós somos uma geração, bem baixinho, Zé. Nós somos uma geração de nação santa. Um povo chamado para a consagração. Olha o que diz Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha a convocação que Deus tem tem trazido para nós. Olha as revelações de quem nós somos, que nós temos nos esquecido. Lembra-te de quem naquela cruz Jesus te chamou para ser. Não se esqueça. Não se esqueça dessas características que tem que te acompanhar. Toda a terra é dele, mas ele não para aí. Ele fala: e vocês são para mim uma geração de sacerdócio e uma nação santa. Toda a terra é dele, mas ele tem nos chamado para fazer parte do melhor dele nessa terra, e no porvir encontrar com ele naquele grande dia. Se alegra, crente, está de cabeça baixa, porque olha o chamado de um Deus todo-poderoso. Lembra-te de quem Jesus te chamou para ser naquele Calvário. Shurinjaria mandoria. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça. Nós somos uma geração escolhida, uma eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Mas Pedro não para aí descrevendo quem nós somos. Tem algumas versões que tem outras palavras, mas eu gosto dessa. Além de nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão Branco, se tem algo que Deus nos chamou para ser, é propriedade exclusiva dele. Propriedade exclusiva de Deus, por quê, pregador? Porque foi comprado por um alto preço. Foi um alto preço que foi pago na sexta, para que hoje no domingo tenhamos vida, e vida com abundância. Foi um alto preço que Ele pagou, para ter um povo exclusivo dEle, não metade, não 3/4, mas por completo. Foi um alto preço, e se foi pago um alto preço, eu tenho dono. Quem tem dono aí? E por que você tem dito isso, pregador? Apocalipse capítulo 5, verso de número 9 e 10. A Bíblia vai nos trazer que ninguém era capaz de abrir o livro e desatar os teus selos. Mas Deus traz a visão a João e fala: não temam. O ancião traz a visão e não temam, porque ele fala assim: e cantavam um cântico novo dizendo: digno é de pegar o livro e de quebrar os seus selos. Por quê? Porque fosse morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação, para que o nosso Deus o constituísse reino de sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro, porque com o teu sangue comprastes homens de todas as tribos, línguas e nações.
Você foi comprado, foi pago um preço pela tua vida. E deixa eu te falar algo bem especial aqui: quem foi comprado não se vende não, irmão. Eu quero ver quem for comprado se vender. Qual que é o preço que vai pagar? Vai ser mais alto que o de Jesus naquela cruz. Quem foi comprado não se vende, Eduardo. Quem foi comprado foi pago um alto preço. E ele não comprou, não foi só você não, Gabriel. Não foi só os dois, Gabriel, não. Não foi a metade da igreja, não. Ele comprou todos os homens. E se você está aqui, você entendendo ou não, Jesus pagou um preço pela sua vida. Então lembra-te de quem naquele Calvário Jesus te chamou para ser. Lembra-te de quem Jesus te chamou para ser. Essa é uma noite de reflexão mediante a Páscoa. Quem Jesus nos chamou para ser, Flávio? E se você foi comprado, você tem um valor. E deixa eu te falar uma coisa, não foi pouco não, irmão. Levanta essa cabeça, foi pago um preço pela tua vida. Geração que não conhece o preço que foi pago, não se dá o valor que deve, por isso se vende barato. Geração que não entende o sacrifício, se vende por pouca coisa. Lembra-te do preço que foi pago pela tua vida. Nessa noite Jesus quer nos levar à reflexão. Quem Jesus me chamou para ser? Quem Jesus nos chamou para ser? Quem Jesus te chamou para ser? Na sua individualidade, mas no compromisso fiel com Deus? Do seu jeitinho, mas mediante a vontade do Espírito Santo? Essa geração tem se vendido porque não tem compreendido o sacrifício. Posta sobre Páscoa, mas não entende o preço. Sabe que não foi o coelho, mas também não sabe o preço do cordeiro que venceu o mundo. Você tem um valor. Lembra-te daquele Calvário. Foi por mim, foi por você. Lembra-te disso. Você pode dizer, eu tenho um valor? Você pode entender por que você tem um valor, irmão José Balbino? Você pode entender, Glória, por que você tem um valor? Você tem entendido, Maurício, quem Jesus tem te chamado para ser mediante ao Calvário? Lembremos de quem Jesus nos chamou para ser. Nesta noite de Páscoa, nós comemoramos vida, mas só tem vida quem lembra de quem Jesus chamou para ser. E não é qualquer vida não, é vida com abundância. Por isso a ansiedade, por isso a depressão, porque você se esqueceu de quem Jesus te chamou para ser. Porque te afliges dentro de mim, minha alma. Lembra-te disso. Lembra-te. Lembra-te. Mas nós nos tornamos, evangelista Ian, presbítero Cleomar, a geração que se esqueceu de quem Jesus nos chamou para ser. Muitas vezes, outrora, nós não somos essa geração eleita. Nós não somos esse sacerdócio real. Nós não somos essa nação santa. E muito menos um povo de exclusividade de Deus.
Nós não temos sido. Eu quero dar liberdade para o Espírito Santo, para Ele falar o que Ele colocar na minha boca, e pretendo ser fiel com toda a humildade que não tenho, mas mediante ao Espírito de Deus. Porque nós não somos ainda essa geração, nós não temos nos lembrado das coisas, irmã Cida, nós temos nos esquecido. Perdão a palavra, mas prometo ser fiel ao meu Jesus. Nós nos tornamos uma geração prostituta. Nós nos tornamos uma geração adúltera. Porque Deus nos chamou para ser noiva. Deus naquela cruz, Jesus naquela cruz, comprou todos os homens de todas as línguas, tribos e nações para ser sua noiva. E quem foi comprado não se vende, Manquete. Mas nós temos sido uma geração adúltera com Jesus. Nós temos nos esquecido, presbítero Clécio. E nós temos nos tornado uma geração de Oséias. Uma geração a qual Deus chama Oséias. E a primeira coisa que sai da boca de Deus é: Oséias, desce ao prostíbulo. Eduardo, eu imagino naquela época Deus chamando Oséias e fala, a primeira coisa que Deus fala é: desce, Oséias. E essa analogia muito é válida para o tempo de hoje. Quantas vezes Deus desceu para nos encontrar? Quantas vezes Deus enviou o profeta lá para descer? Quantas vezes Deus enviou alguém para ir lá onde você estava? E Oséias desce. Oséias toma Gomer como esposa, porque Deus manda, toma ela e tenha filhos com ela. E Oséias mais que depressa desce, toma Gomer e tem filhos com ela. Quantas vezes Deus nos tira do laço, nos tira do lodo, nos tira da lamaçal do pecado e nos dá dignidade, assim como Oséias trouxe dignidade para Gomer, adornou sua esposa, adornou sua noiva. Quantas vezes Deus nos limpa, nos lava, nos santifica, nos dá dignidade. Deus até nos dá fruto, porque filho é fruto. Deus nos dá fruto, Deus começa a te usar, Deus começa a proclamar o evangelho dele na terra através da sua boca. Deixa eu te falar aqui, para você que está com o ministério parado, hoje é o dia de você se levantar. Chega de ser essa geração adúltera com meu Jesus. Chega de ser essa geração que Deus me lava, me limpa, me dá dignidade, me dá até fruto. Mas aí Gomer fala assim: eu vou voltar para os meus namorados, eu vou voltar para os meus deleites carnais, eu vou voltar para onde eu saí outrora. E mais que depressa deixa Oséias, deixa os filhos e volta para aonde ela primeiramente saiu. Até quando nós seremos essa geração? E cai e levanta. Até quando? Levanta-nos Jesus, santifica-nos Jesus, mas voltamos a cometer o que outrora cometíamos. Ô geração prostituta, que foi pago um alto preço, mas se vendeu por tão pouca coisa. E não se sinta afligido não, porque nós não somos o povo que tem ele como rocha ofensiva e pedra de tropeço, não. Porque se ele está direcionando é porque ele quer te tornar noiva. Nós não somos esse povo que tem Jesus e a tua palavra como pedra de tropeço, como rocha ofensiva, não. Pedro vai dizer que nós não somos esse povo. Mas realidade tem que ser dita, verdade tem que ser pregada.
compaixão de Deus. Deus faz isso com Oséias. Para quem não conhece o livro de Oséias, ele faz isso para falar com o povo de Israel. Porque Jesus levanta, santifica, mas ele volta a se prostituir com os ídolos de Baal. Quantas vezes nos voltamos para coisas que nós deixamos lá atrás, nos esquecendo de quem Jesus nos chamou para ser no Calvário. Essa palavra tem me remoído por dentro, tem me consumido por fora. Não tenho pensado em outra coisa a não ser nessa palavra. Geração que tem tudo para dar certo. Uma geração a qual o avivamento já está para acontecer, porque a Bíblia vai dizer que ele já está à porta, e antes dele vir um avivamento há de vir sobre nós. Mas nós nos esquecemos de quem ele nos chamou para ser, e nos tornamos essa geração prostituta e adúltera. Outro caso de prostituição, a Bíblia deixa bem claro em Josué capítulo 2. Havia uma prostituta chamada Raabe. Moisés manda o povo ir espiar a terra, e um dos espias era Josué. E Josué, quando chega naquela terra, ele a encontra e vai até a casa de Raabe. A Bíblia deixa bem clara, a prostituta Raabe. A prostituta Raabe. Mas ela faz algo que muitas vezes nós precisamos fazer: reconhecer quem nós somos. Momento nenhum ela nega quem ela é. Momento nenhum ela diz: eu não sou essa pessoa. Momento nenhum ela tenta indagar os espias e falar: eu não sou essa pessoa qual vocês pensam. Ela reconhece quem ela é. E reconhecendo quem ela é, todo mundo, eu creio que a maioria conhece, mas para quem não conhece eu vou esclarecer. Os espias entram e ela fala: tem misericórdia de mim, lembra-te de mim. Ela esconde os espias e eles conseguem fugir. E ela fala: lembra-te de mim. De quem? Da prostituta Raabe. Presta atenção nesse mistério. Eu estava na pandemia não, na quarentena, lá na chácara, lá, estava todo mundo lá, nós de Covid, mas Jesus continuando sendo fiel. E ele me levou nessa passagem e eu falei: Jesus, revela. O oculto, o escondido, que os olhos não viram, o coração não sentiu, mas revela, Jesus. E o sinal que Josué deu para Raabe foi qual? Coloca a fita de escarlate. Presta atenção no sinal de alguém que reconhece quem ele é. Para reconhecer quem a gente é, Deus sempre nos dá um sinal. Mediante o reconhecimento que eu sou, é sempre da parte de Deus fixo o escape, Gabriele. Aleluia. Quando eu reconheço quem eu sou, existe sempre uma saída. Por quê? Josué fala assim: coloca a fita de escarlata para que quando venhamos, lembremos de quem você é e da promessa. Agora eu vou um pouquinho mais profundo. Preste atenção aqui, ninguém ande, por favor. Preste atenção aqui. Sabe como é que se extraía a cor de escarlata? A cor de escarlata, que é um vermelho, se extraía a partir de um inseto chamado cochonilha. E sabe como que se extraía de vinho essa cor escarlata? Esmagando o inseto. A partir de que se esmagava o inseto, ele saía de si uma cor a qual eles usavam para tingir da cor escarlata. E eu falei: Jesus, tá bom. Entendi, fui pesquisar mais. E fui entender que o escarlata, muitas vezes, no original, ele é sinônimo de carmesim.
O carmesim também era extraído através de um inseto chamado kermes, que era encontrado nos carvalhos. E os coxinilhas eram encontrados nos cactos. E eu olho para essa passagem, eu não posso perder a referência de quem é Jesus. Raabe, mediante reconhecer quem ela é, Josué lhe dá uma ordem e ela cumpre. E entendendo como se extrai essa cor, eu entendo muita coisa mediante ao mundo espiritual e ao reino de Deus. Já estou finalizando. Isaías capítulo 53, verso de número 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós estávamos considerados, e nós os considerávamos como aflito. Preste atenção, como ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Preste atenção no que está dizendo aqui. E esmagado por causa das nossas iniquidades. Sabe como é que a Raabe conseguiu o escape dela? Mediante um inseto que foi esmagado e dele se extraiu a cor de escarlata. E eu não estou comparando o meu Jesus a um inseto, mas a ordem é, da mesma forma que ela foi salva dessa geração, você pode ser salvo pelo sangue de Jesus. Ele ainda é o mesmo. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E você está pensando, mas eu sou essa geração prostituta, essa geração que não persiste, que não consegue. Mas deixa eu te falar uma coisa, a ordem ainda é a mesma. Hoje não precisa colocar a fita, mas se unja do sangue de Jesus. Nos lembremos de quem no Calvário Jesus nos chamou para ser. Não haverá outro sacrifício, não haverá outro cordeiro. Ainda existe salvação para essa geração. Ainda existe salvação para essa geração. Ainda existe salvação para nós. Assim como houve ainda salvação para Raabe, a partir de uma fita pintada de vermelho, ainda existe salvação para esta geração, mediante ao sangue carmesim que foi derramado. Fique sobre os pés. Lembre-te de quem no Calvário Jesus nos chamou para ser. Deus nesses últimos tempos tem falado e bradado aos nossos corações, Tiago Jordão. Drinda Rai do Fogo. Suriandario Corroi Esheva Raianda. Surindo Roi Efindo Chore Manahai. Lembra-te de quem Jesus te chamou para ser. Não se esqueça do sacrifício. Deus não nos chamou para lembrar da Páscoa, mas também para nos lembrar de quem nós devemos ser mediante ao sacrifício. Eu creio que nessa noite não vai se levantar uma geração que se adultera perante Jesus. Não vai se levantar uma geração, meu amigo divino, uma geração que se prostitui como Gomer, abandona o seu marido e volta para o lamaçal. Não, você está aqui porque você é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de exclusividade de Deus. E para quem é esse povo? Tem renovo na casa, tem fortalecimento na casa.
Lembra-te de quem naquele Calvário Jesus te chamou para ser. Jesus não te chamou para ser mais um. Jesus tem nos dado o privilégio, irmão Gerson. É o privilégio. Por isso, nessa noite eu quero fazer uma oração por vocês. Eu quero fazer uma oração, porque nessa noite, para quem se lembrar de Jesus, tem renovo na casa. Para quem se lembrar de quem é em Jesus, tem renovo na casa. Por isso já pode ir dando lugar aí, ó. Ei, profeta, pode se levantar aí, ó. Ei, adorador, abre a boca para glorificar. Lembra-te de quem Jesus te chamou para ser, pregador. Reconheça quem você é, mas lembra-te de quem Ele te chamou para ser. E saia daqui como geração eleita. Saia daqui com a graça de ser sacerdócio real. Saia daqui como um povo de exclusividade de Deus. E quem é de Deus tem o Espírito Santo de Deus. Quem é povo de Deus tem a glória de Deus. Ei, peso, eu te mando embora em nome de Jesus. Olha a liberdade do povo de Deus aí, que foi pregada pelo evangelista Wesley. Olha a liberdade de ser povo de Deus entrando na casa aí agora. Pode dar lugar, pode dar lugar. Ei, você que muito tempo não é renovado, olha aí Deus te pegando. Pode dar lugar, porque que o povo que é de Deus tem o Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus é, e está a milagre. Aonde o Espírito de Deus está, há línguas repartidas como que de fogo. Te levanta, homem. Te levanta, mulher. Se posicione, o peso do pecado. Não há peso do pecado mais. A sexta-feira já foi embora. E a vida, 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 vida com abundância. Ei, você que chegou aqui de cabeça baixa, lembra-te de quem Jesus te chamou para ser naquele Calvário. Shurimandu buri palhando rica e avarai. Shurimandu desceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
Jesus, eu oro, Papai querido, Mestre amado, nessa noite desce com teu renovo. Vem com a tua glória sobre esse homem que muito tempo não se lembra de quem Jesus chamou para ser. Desfaz essa barreira sobre essa mulher. Cássia! Lembra-te de quem Jesus te chamou para ser. Espírito Santo de Deus, traga o convencer que não é por força, não é por violência, mas é a tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças te dou, Jesus, porque o Senhor é fiel. E toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada somente ao teu nome, porque a minha fé é valiosa, a minha fé gera o resultado de glorificar o teu nome. A minha fé tem um alvo que é chegar no céu. Mediante a esse clima, tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor? Mediante a esse chamado, tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor? Se tiver, pode vir à frente, nós vamos orar. Hoje Deus te chama para se lembrar de quem Jesus naquele Calvário te chamou para ser. Tem alguém que quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador? A melhor coisa que eu fiz foi no dia 18/2/2018, enquanto esse evangelista aqui pregava a palavra. Eu não queria saber se era dízimo, ou se era oferta, ou se era salvação, ou libertação. A melhor coisa que eu fiz foi levantar a minha mão. Porventura há alguém entre nós? Porventura, vem à frente, pode vir, eu sei que tem gente. Pode vir, eu sei que Deus falou contigo. Essa palavra aqui não é de homem não, porque eu ainda sou, mas Jesus é fiel. Churijoli variando arroz. Fica com vergonha não, vergonha é sair daqui reconhecendo e não reconhecendo quem Jesus é. O vento rompeste, a turma vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives estás. És invencível, Seja renovado em nome de Jesus. hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. Pode sair do lugar, fica com vergonha não. Chega! Poderoso esse nome é. Churibalião, O nome de Jesus. Churimando o cumburialha barraieche. Poderoso esse nome é. Pode vir que tem lugar. Mas pode vir, Pode vir que tem lugar. Ah, mas eu sou crente há tantos anos. É hoje que Deus tem te chamado. Churimando e baião. Pode vir que é com
Chorico Yeshe. Churimando Royeshe. Chukuvuriamando Kuvu Royeshe. Hoje é noite de reconcílio. Hoje é reconhecimento de quem Jesus me chamou para ser e de quem eu tenho sido. Isso não é vergonha, não. Pode abraçar esse pessoal aí. Gabriele, aleluia. Deus tem te chamado e tu sabe disso. Deus tem o chamado e tu sabe disso. Chega! Não é sobre o que tu acha, não é sobre o que tu pensa, é sobre o meu propósito. Por isso nessa noite eu faço uma aliança contigo. Tu furicalhão mandou ribayeshe, rimandu curia mandou vorroyeshe remanavá. Tu furimandio cuvuria mandou roi. Ele te vê no oculto e no escondido, onde ninguém vê, na angústia no quarto, no falta de sentido no trabalho. Churibocou vorroyeshe remanaraba e eu vou. Por isso nessa noite Deus faz uma aliança contigo. Fica perto de um obreiro aí, gente. Nós vamos orar e vocês orem aí. Senhor Jesus, mediante a palavra a qual o Senhor nos trouxe, tem aqui vidas que só o Senhor conhece, vidas que só o Senhor sabe. Oh meu Jesus, Tu és tão misericordioso. Porque o Senhor não se esquece da uma e deixa as 99. Porque o Senhor não se esquece, e o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu oro em nome de Jesus por essas vidas, que o reconcílio com os céus, que o reconcílio com o alto, com o Papai dos céus, esteja sobre essas vidas. Reescreve, meu Pai, o nome no livro da vida. Quebra toda maldição, todo peso cai por terra agora. E a igreja ora. Toda opressão das trevas cai por terra agora. Toda crise de ansiedade cai por terra agora. Olha aí, ó. Toda crise de pânico cai por terra agora. E eu peço da parte do Senhor, sela com Teu Espírito Santo. Sela com Teu Espírito Santo. Porque nessa noite nós reconhecemos quem somos mediante ao Calvário de Cristo. Que Deus abençoe vocês, abençoe essas pessoas que estão aqui à frente. Lembra-te sempre, tem um propósito estabelecido pelos céus. A sua vida não é em vão. Antes de nascer o Senhor já te conhecia. Não é sobre o que o homem diz, não é sobre o que o meu passado me condena, não. É sobre quem Deus te chamou para ser. Por isso eu glorifico o meu Jesus, e nós glorificamos aplaudindo o nome dEle. Tributado a Ele seja toda honra, toda glória, toda exaltação, toda salva de palmas, toda glória a Deus. Eu
Glória a Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrem-se sempre de quem Jesus nos chamou para ser naquele Calvário. Deus abençoe, aplaude a Jesus. Obrigado pelo carinho, pela compreensão.